Uma matéria do Capital Inicial que gravou músicas do repertório do Aborto Elétrico. Brasília, final dos anos 70. Um grupo de garotos resolve se reunir e montar uma banda de punk rock de nome Aborto Elétrico. Eles não gravaram nenhum CD, mas em compensação, seus integrantes mudaram o cenário do rock nacional. Bem, o Aborto começou quando eu conheci o Renato Russo, mas na época era o Renato Manfredini Jr. E nós nos conhecemos numa festa, através dos discos de punk rock que ele tinha, que era um interesse comum. A primeira pessoa que eu conheço em Brasília que tinha discos. E a gente teve vontade de fazer uma banda de punk. O punk, acho que a ideia do punk era você fazer uma banda. E logo que a gente se conhece, a gente fala, pô, vamos fazer uma banda. E ele conhece, na sequência, um amigo meu, o André Pretórios, que tocava guitarra e também queria fazer uma banda. Então isso foi em 1978, a gente se conhece, resolve fazer a banda, a gente escolhe o nome da banda. Em 79 rolam os primeiros ensaios na Colina. Em 80 rola o primeiro show, mas daí o André Pretórios tem que voltar para a África do Sul. Ele era filho do embaixador lá em Brasília, precisa voltar para a África do Sul para fazer o serviço militar. E o Flávio entra pro baixo. Então esse é o Aborto Elétrico que começa a tocar em Brasília, que eventualmente o Dinho vê nas andanças lá pro Brasília, vê a gente tocando na calçada. E essa então em 80, 81 são os 2 anos que o Aborto, com eu, Flávio e o Renato, a gente toca na cidade, junta uma galera ao redor e começa essa movimentação que virou o rock de Brasília. E depois de 25 anos do Aborto Elétrico, vocês aqui, Capital Inicial, consagradíssimos no Brasil e no mundo, inclusive, como é que para vocês retomar esse trabalho que foi do Aborto Elétrico e regravar, na verdade, quer dizer, nunca foi gravado, gravar, na verdade, as músicas do repertório dessa banda que, na verdade, iluminou vocês para poder mudar o cenário do rock nacional? Eu acho que é uma espécie de é uma mistura de diferentes coisas, né, cara? Talvez para cada um de nós tenha um significado diferente. Para mim, pessoalmente, cara, foi a banda que me fez amar o rock brasileiro. Foi a primeira banda em português que eu ouvi. Foi o primeiro contato, a primeira vez que eu gostei mais de ouvir rock brasileiro do que rock gringo. Então, para mim, tem esse tributo que eu queria prestar, sacou? Tem também o aspecto da compilação, que esse repertório estava pulverizado entre vários discos, 2 discos da Legião, 2 discos do Capital, parte na internet, muito tosco, e parte simplesmente tinha desaparecido. Então recuperar esse material e compilá-lo era também uma parte importante do processo. E eu acredito que pro Fê e Flávio, acho que eles têm que falar, mas acho que essa foi uma das maiores bandas de rock do Brasil. A história do que aconteceu lá em Brasília, o que foi a Turma da Colina, o que foi o Aborto Elétrico, o que foi aquele cenário todo, né? Afinal de contas, saiu de lá Capital, Legião, Paralamas, Maobem, o Raimundos, de algum jeito, Plebe Rude, uma infinidade de bandas, e mais um monte que nunca chegou a fazer sucesso. O que aconteceu ali? Como explica-se isso? Acho que você pode até caracterizar o que aconteceu ali como um movimento, como o Clube da Esquina foi, como a Tropicália foi, como a Jovem Guarda foi. Foi algo muito peculiar que aconteceu ali. Eu acredito que o Renato Russo tá para essa movimentação de Brasília, como o Tom Jobim estava para Bossa Nova, ou como o Roberto Carlos estava para a Jovem Guarda. Foi uma coisa influente, cara, dentro da cultura popular brasileira, uma coisa de uma dimensão imensa. E, no entanto, há muita confusão a respeito da história. As pessoas não sabem exatamente quem participou, quem não participou, quais eram as canções, quais não eram, quais foram as circunstâncias nas quais elas foram escritas, em que ordem, por que foram escritas. Então, a gente achava imprescindível desde o começo que houvesse um documentário, cara, ilustrativo, entendeu? Cara, que levasse o ouvinte através das músicas e narrando a história do que aconteceu ali. E sem uma explicação. Era muito importante que houvesse isso junto, cara. E a gente procurou parceiros e encontramos na MTV o parceiro, o cara que nos deu a liberdade total de fazer. Então o projeto acabou sendo dividido em 2. O projeto visual, né, o DVD. Tem uma parte musical, onde a gente gravou tudo que todos os takes que a gente fez dentro do estúdio foram gravados. Ou seja, tudo foram filmados. Ou seja, tudo que você vê tocando no vídeo estava sendo gravado. Não tem fake, não tem playback.
E intercalado com isso tem um documentário, que é só contando, só a gente entrevistando pessoas que estavam lá, indo aos locais onde os shows aconteceram, onde os ensaios eram, onde os acampamentos que nós fazíamos. Enfim, é uma história fascinante, é uma historinha, um conto de fadas de rock and roll, cara.